Hospital de Amor apresenta Previcast, a prevenção salvando vidas. Olá pessoal, chegamos ao nosso último episódio do Previcast, o videocast do Hospital de Amor especial Março Lilás, essa campanha de prevenção do câncer do colo do útero. Ao longo dessa temporada, nós recebemos profissionais de várias instituições, Fiocruz, Instituto Nacional do Câncer, Universidade de São Paulo, dentre outras. Na sua maioria, pesquisadores que fazem um trabalho fantástico em prol da ciência e também das mulheres brasileiras. Tivemos a oportunidade de abordar temas diferentes relacionados à prevenção e tratamento do câncer do colo do útero. Eu sou Júlio Possati, médico ginecologista do Instituto de Prevenção do Hospital de Amor. E hoje tenho ainda o prazer de receber ao meu lado um grande amigo e também médico ginecologista do Hospital de Amor, Dr. Bruno de Oliveira Fonseca. O Bruno está aqui e vai conosco hoje debater uma coisa não menos importante, muito valiosa, Bruno, que são as dúvidas que a nossa audiência mandou, que as mulheres entraram nas nossas redes sociais e trouxeram dúvidas ao longo desse videocast. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. É muito satisfatório estar aqui hoje para a gente discutir um tema tão relevante, que é, infelizmente, ainda um câncer muito prevalente na população brasileira, que é o câncer de colo de útero. Então, poder responder essas perguntas que vieram do público geral é muito importante, porque a gente pode chegar ali onde a dúvida tá mais crítica, e poder abordar isso é muito importante e muito satisfatório. Obrigado pelo convite. Para a gente, com certeza. E, na verdade, Bruno, não estão todas as dúvidas aqui. Nós recebemos muitas perguntas, mas a gente tentou ali fazer um apanhado das que realmente apareciam mais dentro das dúvidas que foram enviadas. Eu queria pedir para o pessoal, nós vamos colocar na tela as dúvidas e a gente vai começar então, Bruno, fazendo um bate-papo aí. Ótimo. Eu sei, com a sua expertise, o Bruno é extremamente experiente, é um colega que atua conosco fazendo colposcopias, investigando aqueles casos de risco, e essas dúvidas também são as dúvidas das pacientes que nos questionam no consultório no dia a dia, né, Bruno? Sim. E aí eu queria então começar a discutir com você. Foi muito interessante quando as mulheres trouxeram essas dúvidas, e algumas elas têm mais ou menos o mesmo caráter. E algumas pacientes nos perguntaram: quais são os exames que identificam o câncer de colo do útero? Quando começar com o exame preventivo, repetir todos os anos, isso é o correto a ser realizado? E depois algumas ainda questionam sobre o resultado do Papa Nicolau. Mas eu queria começar conversando com você sobre isso, Bruno. Qual é o modelo ideal? Qual é o principal exame para fazer prevenção e diagnosticar o câncer de colo do útero? Certo. Essa primeira pergunta é muito interessante e eu acho que cabe aqui a gente explicar a diferença do que é o câncer de colo do útero da lesão precursora, tá? Que é a lesão que leva a esse câncer do colo do útero. É muito importante a gente distinguir que esse câncer, o câncer de colo de útero, ele é um câncer infeccioso. Ele vem em decorrência de uma infecção viral, tá? Que essa paciente acabou adquirindo por relação sexual. Tá? E esse câncer, ele leva essa lesão, ela leva antes do câncer a um estágio precursor de câncer, que é a lesão precursora, que ela é muito importante ser diagnosticada. Então, o diagnóstico do câncer nem sempre vem junto com o diagnóstico da lesão precursora. Tá. Ficando importante essa sua fala, porque esclarecer que existe a oportunidade de fazer um diagnóstico precoce antes do câncer por meio de exames que são simples, são baratos e são muito disponíveis, né? Perfeito. Os dois principais... O Papa Nicolau tem que ser feito, esse é para a gente conseguir fazer o diagnóstico dessa lesão precursora, ou seja, da infecção viral, e depois para o diagnóstico de câncer mesmo, depende muito do estadio que esse câncer se encontra, né? Muitas vezes com um exame físico com o seu ginecologista, o ginecologista vai conseguir chegar nesse diagnóstico, né? Por um sangramento que a paciente está apresentando, às vezes por um exame de ultrassom que essa paciente faça, né? Porque precisa ficar claro, o câncer de colo uterino, ele é sorrateiro, ele é indolor, ele é muito oligossintomático. O que seria isso? Ele traz muito pouco sintoma de uma forma geral.
Tá? Então, o ideal, e que precisa ficar muito claro, é que a gente tem que fazer de tudo para que esse diagnóstico venha na lesão, na infecção, na lesão precursora. E ele é feito com o Papa Nicolau, e a gente agora está caminhando para começar a fazer esse diagnóstico também com o teste do HPV. Perfeito. É interessante a gente ressaltar que os exames, eles são simples, são acessíveis, estão nos postos de saúde, estão dentro dos consultórios dos colegas ginecologistas, e as mulheres precisam, mesmo sem sintoma, procurar. E aí a outra questão é, quando começar a fazer o exame de Papa Nicolau e com que frequência? Olha, o início da coleta desse exame preventivo, ele é preconizado a partir dos 25 anos, tá? Porque antes disso, a mulher ela tem um sistema imunológico competente para acabar com essa lesão infecciosa. Então, na maioria dos casos, essa lesão vai regredir e é desnecessário a gente ir para uma abordagem mais complexa, tá? Então, a partir dos 25 anos inicia, ele é feito anualmente por 2 anos, e assim que eu tenho 2 negativos, a gente passa a fazer a cada 3 anos esse exame até os 64 anos de idade. Então, deixando claro que não existe aquele entendimento clássico, né, de que a mulher começou a ter relação sexual, ela já deve imediatamente procurar para fazer o exame de Papa Nicolau. O ideal é realmente começar a fazer naquele momento em que o risco está aumentado, em que você pode ter uma infecção que seja persistente, evoluindo com uma lesão no colo do útero, né? E também reforçando que não há indicação, na maioria das vezes e dos casos, de se realizar o exame todos os anos. Algumas mulheres estão liberadas a fazer a cada 3 anos, quando já tem um histórico negativo. E aí outra mulher nos questionou o seguinte, doutor Bruno: meu exame mostrou lesão de baixo grau. Isso é câncer? Quando vem no Papa Nicolau, no exame citológico, descrito lesão de baixo grau, o que isso significa? Muito interessante essa pergunta, e ela volta naquela primeira que nós falamos, né? Então a gente está aqui com um exame mostrando uma lesão precursora, ou seja, uma infecção por aquele vírus do HPV, mas nesse caso de baixo grau, tá? E essas lesões precursoras, elas também são divididas em grau, tá? E essa lesão de baixo grau é a lesão inicial. Tá? É a lesão inicial que aquele vírus causou na célula do colo uterino. E então ela não é câncer, precisa ficar claro isso, e precisa de um segmento, depende de quantos exames desse foram realizados, e se for o primeiro a gente pode apenas repetir o exame de Papa Nicolau. Caso isso já seja uma repetição, tem que passar com o médico ginecologista para fazer um exame chamado colposcopia. Então, via de regra, quando você recebe um Papa Nicolau e que aparece alguma atipia, é muito importante procurar o serviço de saúde, procurar o médico, o posto de saúde, no sentido de se orientar. Mas a maioria dessas atipias, muitas vezes, representam estados transitórios que vão desaparecer espontaneamente, sem a necessidade de nenhum tratamento, de forma muito natural, e a paciente pode, muitas vezes, ser tranquilizada, né? Sim, acho que é necessário a gente deixar claro que essa infecção viral é muito comum, tá, pessoal? Então, o vírus do HPV, ele vai estar presente em grande parte da população, tá? Então, ter essas lesões de baixo grau, na maioria das vezes, são lesões transitórias que vão resolver. Então, sim, é necessário responsabilidade, tá acompanhando com o seu médico, mas não transformar isso numa perda de noites de sono, não. E sabe uma coisa interessante, Bruno, que às vezes as pacientes e às vezes os próprios colegas médicos também nos questionam. O exame de Papa Nicolau, por si só, ele não é definitivo de um diagnóstico. Ele é um exame que levanta um alerta, uma possibilidade, mas ele traz para a gente a necessidade de exames complementares mais apurados, mais detalhados, no sentido de se estabelecer o diagnóstico exato. Então, não há motivo para se desesperar com o exame de Papa Nicolau alterado. Mas nós temos mais perguntas das mulheres que nos enviaram, e elas querem saber, além da questão do diagnóstico, também há questões relacionadas aos fatores de risco para o câncer de colo do útero. E aí trouxeram para a gente o seguinte questionamento: todos os cânceres de colo do útero são provenientes de uma infecção pelo papiloma vírus humano, pelo HPV? Quem teve HPV, mas não tem histórico de ter desenvolvido verrugas, corre o risco? Pode ser vacinada? E aí, Bruno, todas as mulheres que têm câncer de colo do útero, elas também têm infecção pelo HPV ou tiveram infecção pelo HPV em algum momento? A resposta simples seria sim.
né? Mas não é bem isso. A gente sabe que 99% praticamente das pacientes... Grande parte. Grande parte, né? Até mais de 99% das pacientes que têm câncer de colo de útero tiveram em algum momento ou tem a infecção pelo HPV, tá? A gente sabe que alguns cânceres de colo uterino, quando a gente dosa esse vírus, ele vem negativo, tá? E aí várias perguntas surgem, isso ainda é uma dúvida que surge, se esse câncer veio de uma questão ambiental, de uma questão genética, ou se esse câncer foi por HPV e esse HPV já não está mais ali. Tá? Então, precisa ficar claro, existe um paradigma. É necessário sim ter essa infecção, é necessário ter adquirido essa infecção pela relação sexual para que tenha a grande maioria dos cânceres de colo uterino. E sempre a relação sexual é o principal fator de risco para a transmissão da infecção pelo HPV. Não é o único, tá? Não é importante a gente deixar claro que existem outras vias de transmissão. Mas, via de regra, a forma mais importante é a transmissão pelo contato íntimo, pela relação sexual. E os indivíduos que têm ou estão infectados, expostos ao vírus, desconhecem essa situação, desconhecem essa realidade. Sim. Então, não há culpa nessa discussão, porque muitas vezes nós somos questionados, né? Olha, mas quem passou HPV para quem? De onde veio? Inclusive, Bruno, é muito comum questionamento de adultério, né? Olha, será que o meu parceiro ou a minha parceira pode ter uma relação extraconjugal porque eu adquiri ou recebi o resultado de um teste de HPV positivo? E a gente sabe que isso não é verdade, porque essa infecção ela pode estar ali quietinha, latente. A gente diz que o vírus pode estar dormindo por muitos e muitos anos. E esse contato ter sido realizado, ter sido presenciado, ou essa infecção transmitida há muitos anos. É importantíssimo tocar nesse tema, acho que é a grande dúvida das pacientes, né? Então, é necessário deixar claro, e essa infecção atual, ela não obrigatoriamente é do parceiro atual, tá? Então, ela pode sim ser que esse vírus estivesse ali dormindo por um tempo e agora ele acordou e tá causando essas lesões, tá? E ela questiona pra gente sobre a questão das verrugas, né? Sim. Nós sabemos que alguns tipos de HPV são capazes de causar os condilomas, as verrugas, sobretudo na região da genitália, tanto dos homens quanto das mulheres, né? Sim. Mas não há necessidade da mulher ter tido um histórico de verrugas para depois ter o diagnóstico de câncer. Na verdade, é o contrário. Justamente. Eu brinco com as pacientes que essa questão, né, o câncer, o vírus perigoso mesmo, ele é igual um cachorro bravo, ele não late para morder, tá? Então, o vírus mais perigoso, a gente tem vários tipos, como o Dr. Júlio explanou, que levam ao câncer de colo uterino. A gente chama esses tipos de alto risco, HPV de alto risco. Desses, a gente tem alguns mais graves, mais que eu falei, mais competentes para causar a lesão do que os outros, tá? Seria o 16 e o 18 que eu estou comentando para vocês, que consta essa cobertura na vacina, tá? E outros HPVs já são de baixo risco, ou seja, eles não têm uma facilidade para causar o câncer de colo uterino, porém eles podem causar lesões que esteticamente não são legais, né? E que muitas vezes trazem essa paciente para nós, que é o caso das verrugas, tá? Mas esses vírus que causam as verrugas, eles são os de baixo risco. Normalmente são os vírus graves, não são os vírus que nos preocupam. Justamente. Então, sim, é necessário, com certeza, se procurar seu médico no caso do aparecimento de verrugas, porque muitas vezes eles vêm juntos, mas não é uma obrigação da verruga evoluir para um câncer de colo. Normalmente não, né? Normalmente você não tem um estágio de verruga e depois evoluindo para câncer. Já falando um pouco da questão da vacina, que também é a dúvida da nossa audiência, Bruno, ela pergunta, mesmo tendo tido já histórico de verrugas, eu posso me vacinar? Sim, a resposta é sim. Por quê? Uma vez que você desenvolve verrugas, você pode ter infecção pelos HPVs de baixo risco. E a vacina protege também por HPVs do tipo de alto risco, que são aqueles relacionados a câncer. Então, os indivíduos de 9 a 45 anos
podem se vacinar contra HPV. No sistema público de saúde, a vacina está disponível para meninos e meninas dos 9 aos 14 anos de idade. É uma vacina, nós já discutimos isso aqui em outros episódios, é uma vacina extremamente segura e muito eficaz do ponto de vista de prevenção do câncer de colo do útero. E também a outra pergunta que chegou para nós foi: testei positivo para HPV, posso estar com câncer? Eu acho que é uma dúvida que vai permear muito agora a nossa ação profissional, né? Porque à medida que a gente coloca os testes moleculares no rastreio, nós vamos ter que traduzir essa questão dos testes positivos. E a o que isso significa? Como que você dá essa resposta para a mulher, um teste positivo para HPV? Nós precisamos da necessidade de discernir o que é HPV e o que é câncer. Um não obrigatoriamente está associado ao outro, tá? Então, para o câncer de colo uterino, é necessário o HPV, mas ter o HPV, como eu já deixei claro para vocês, é muito comum, tá? Grande parte da população vai entrar em contato com esse vírus durante a vida, mas não obrigatoriamente vai desenvolver o câncer. Então, sim, você pode ter o câncer de colo uterino a partir do momento que você testou positivo para o HPV, mas isso não é uma verdade que vai acontecer. Pelo contrário, tá? A grande maioria das pacientes que testam positivo para HPV nunca vão desenvolver lesão nenhuma ou vão desenvolver lesões transitórias que vão se resolver. Então, sim, na positividade desse teste, é necessário estar em acompanhamento com seu médico ginecologista, mas não obrigatoriamente teremos um câncer para desenvolver, né? E essa fala sua, enfatizando o quanto o HPV é frequente, é prevalente, é muito importante. Se a gente for avaliar em termos de número, para cada 10 mulheres a partir dos 25 anos testadas para o HPV, nós vamos ter 1 ou 2 com teste positivo. E é evidente que nós não temos essa quantidade de mulheres com câncer de colo de útero. Com certeza. Então, ter um teste positivo num primeiro momento não significa alarme, não significa uma preocupação em demasia. Significa que você precisa ser investigada. E o contrário também é verdade, né? Se você tem um teste negativo para HPV, isso é muito tranquilizador. Significa que você está em risco mínimo, praticamente zero, de desenvolver uma doença grave, e nós estamos falando aqui do câncer de colo do útero. Deixar claro, né, Júlio, que essa mudança que vai acontecer no Brasil e está próxima de acontecer, ela vai transformar muito essa tranquilidade do exame negativo, né? Então, hoje, o teste de HPV ele tem uma sensibilidade muito alta. Então, você, paciente, que for submetido a esse teste e ele constar negativo, tem que ter sim uma tranquilidade para estar fazendo um exame até mais demorado, tá? Vocês vão ver que a gente vai começar a aumentar esse intervalo que eu falei no início para 5 anos. Porque a gente confia muito nesse teste. Enquanto o teste do Papa Nicolau, embora seja um teste fantástico, também foi um divisor de águas para o câncer de colo uterino, ele não dá tanta confiança para a gente quanto o negativo. Perfeito. Nós temos ainda mais perguntas, ainda focando nessa questão dos fatores de risco. Bruno, chegou para a gente o seguinte questionamento: candidíase recorrente pode evoluir para câncer? E aí, muito parecido a outra pergunta, em que a mulher nos questiona: ter corrimento com frequência é preocupante para risco de câncer? Existe relação das infecções? Porque aqui nós estamos falando das infecções agudas, vulvovaginites, em que a mulher muitas vezes se queixa de corrimentos, prurido, coceira, a ardência do canal vaginal. Existe alguma relação desses sintomas com o desenvolvimento de câncer? Eu acho que, antecipando um pouquinho, mas deixando claro que talvez sim, mas é primordial que se tenha o HPV. Sim. Nada disso é importante sem ter o HPV. É importante discernir o tipo de infecção, né? Nós conversamos sobre isso no início, que o câncer de colo uterino vem de uma infecção viral,
tá? E aqui nós estamos falando já de infecção fúngica ou infecção bacteriana, que também podem estar na vagina da paciente, no colo do útero da paciente, mas que não estão diretamente relacionadas com câncer de colo uterino, mas mostram pra gente que existe um desequilíbrio nessa vagina, né? E esse desequilíbrio pode sim estar facilitando também a infecção pelo HPV, tá? E tem que Você está falando que eles andam juntos. Um fator pode facilitar a persistência e o agravamento da infecção pelo HPV. A vagina ela tem vários meios de se defender, né? O primeiro deles é o próprio pH ácido da vagina. E quando a gente vê uma vagina em desequilíbrio, fora do que a gente espera, a vagina precisa ter ali o que a gente chama de uma microbiota satisfatória, que se equilibra, que se defende, mas quando eu tenho essa frequência de infecções vaginais, mostra que isso não está correndo bem. Então, facilita sim a questão da infecção pelo HPV, tá? E reforça a necessidade do uso do preservativo, tá? Que não é 100%, não vai impedir totalmente a infecção pelo HPV, mas com certeza ajuda em demasia para que não só fique livre dessas outras infecções, não diretamente a candidíase, que não tem uma relação direta com a relação sexual, mas outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, acho que uma coisa acaba puxando a outra. Assim. Você ter uma vagina equilibrada, uma microbiota saudável, a gente diz que ela está em eubiose, isso fortalece o seu organismo e naturalmente você vai conseguir eliminar o vírus com mais facilidade e ele não vai evoluir para uma doença mais grave, né? E outra pergunta que chega é a questão das famigeradas feridas, né? É muito comum a paciente nos questionar no consultório, olha, eu já tive um histórico de ferida no colo do útero, isso é importante? Via de regra, primeiro que é um diagnóstico muito questionável, né? É um termo muito infeliz você colocar alguma alteração ou possível alteração identificada no colo do útero como se fosse ferida. E via de regra são questões muito benignas e fisiológicas, né, Bruno? É importante, né? Nós que ficamos aqui diretamente nessa área da prevenção do câncer de colo uterino, essa palavra nos dá um pouquinho de repulsa, tá? Porque ela não é totalmente verdadeira. Na maioria das vezes, esse termo feridas é usado pejorativamente para facilitar um entendimento que ao nosso ver acaba atrapalhando, porque eu me coloco como uma paciente que recebe esse diagnóstico de uma ferida e como ela vai se enxergar de frente do seu parceiro no momento de uma relação sexual, imaginando que tem uma coisa aberta ali na vagina ou no colo uterino. Tem uma úlcera, erosão, né? Então, nós a gente não se depara com feridas de forma constante. Pelo contrário, tá? Essas lesões, que é o termo correto para ser usado, elas na maioria das vezes são microscópicas. A gente precisa do auxílio de um microscópio para avaliar. Então, não tem ferida nenhuma a olho nu que a gente vê mesmo numa vagina com a patologia, é uma vagina aparentemente normal. Então, essa questão de ferida não é uma verdade. Lógico, as lesões sim, elas estão relacionadas com o tempo, caso elas progridam, evoluir para um câncer de colo uterino. Agora, via de regra, quando a mulher diz para a gente, tive uma ferida no colo do útero, ela deve estar se referindo a alterações benignas fisiológicas que a gente chama de ectopia e que não necessariamente representam um fator de risco importante para câncer de colo uterino. Então, resumindo, ter tido esse diagnóstico prévio de ferida não necessariamente significa risco para câncer de colo do útero. Na maioria das vezes, inclusive, são lesões que são transitórias, que vão resolver e que às vezes as pacientes são até tratadas ao extremo, tá? Algumas dessas feridas, entre aspas, que nós acabamos de falar que não são na prática feridas, elas se resolvem sozinhas, mas lógico que dependem de um acompanhamento especializado. Independente do médico e independente de qualquer intervenção, né? Tem outras questões relacionadas, principalmente a questão dos sintomas, que é sempre recorrente, né? Essa preocupação, olha, como eu posso ter uma noção ou um sinal de que eu estou desenvolvendo uma doença grave, né? Quais são os principais sintomas do câncer do colo do útero? E tem algum sinal principal que eu possa apresentar e que me acenda ali uma luz de alerta de que eu esteja em risco? Então, se eu pudesse deixar uma frase aqui, não
podemos esperar esses sintomas, né? Então, os sintomas para o câncer de colo uterino, eles demoram muito a aparecer. Então, na maioria das vezes, a paciente já desenvolveu um câncer de colo uterino sem sintoma algum, tá? É claro que o primeiro que vai vir ali naquela paciente que não está tendo um segmento frequente com o seu ginecologista seria o sangramento. Raramente nós vamos estar de frente de uma dor, tá? Então o sangramento seria aquele primeiro sintoma, mas numa situação onde a gente já se vê muito frustrado para o tratamento, né? O ideal é que a gente tivesse feito esse tratamento, essa intervenção médica muito antes desses sintomas. Então câncer de colo uterino não é para a gente esperar sintoma. Deve sim estar sempre tendo uma frequência de consultas com o seu ginecologista e coleta do exame para rastrear o câncer de colo. Via de regra, quando o sintoma aparece, muitas vezes nós já temos um caso mais avançado. Justamente. Agora, talvez a gente possa elencar aqui alguns em que a gente precisa necessariamente buscar auxílio médico, né? Então, aquele sangramento vaginal persistente, que não melhora, muitas vezes desencadeado pela própria relação sexual, então sangramento pós-relação sexual, muitas vezes aquelas mulheres na pós-menopausa que já não menstruam mais e de repente começam a ter um sangramento. Isso é muito preocupante, né? Como você disse, pode ser um caso já avançado, a gente não gostaria de fazer o diagnóstico nesse momento. E claro, para aquelas pacientes que infelizmente já estão diagnosticadas e com comprometimento importante do câncer, você pode inclusive ter ali alguns sintomas relacionados a alterações urinárias, intestinais, né? Mas isso já em casos realmente mais avançados, né? E por fim, a gente, no último bloco, as pacientes querem saber um pouco sobre tratamento e possibilidade de cura, Bruno. E aí elas nos perguntam, existe cura para câncer de colo do útero? Eu vou até parar essa pergunta, depois a gente vai para as próximas, né? Sim. Com certeza, né? Então, mais de 70% dos cânceres de colo uterino, eles vão evoluir para a cura, isso quando a gente engloba todos os estágios, tá? Quando a gente pega uma paciente no estágio inicial, a gente chega muito próximo a 100% de cura, tá? Então, é um câncer altamente curável e mesmo que ele já esteja nessa questão de sair fora da lesão precursora, que a gente comentou aqui, a gente consegue sim a cura, tá? E muitas vezes com um tratamento nem tão invasivo, um tratamento nem tão complexo como a gente vê para outros cânceres. Certo. Isso tem que ficar destacado, nós precisamos pôr um letreiro e ficar piscando. Com certeza. O foco é o diagnóstico precoce. Quanto mais precocemente nós identificarmos as lesões, maiores as chances de cura com tratamentos muito mais simples. Então, sim, nós temos muito orgulho em primeiro prevenir e depois em curar as mulheres de câncer de colo uterino. E é para isso que nós estamos aqui, é para isso que o serviço existe, para isso que tantos colegas no Brasil inteiro estão aí atendendo e fazendo o seu trabalho no dia a dia e o serviço e é uma pena, né, tratamento. A gente ainda está com esse câncer ali em terceira incidência na nossa população feminina, com tantas possibilidades de cura e de prevenção. Né? Nós precisamos sim chamar a atenção para o sistema público, para os gestores públicos, para os próprios profissionais ginecologistas, da importância da gente dar o valor devido para esse câncer e dá para a gente diminuir bastante o que a gente ainda tristemente vê no país. Certo. E aí você disse sobre a questão do tratamento, né? E aí chega a pergunta pra gente, sempre é necessário tirar o útero? Não necessariamente, né, Bruno? Naqueles casos mais iniciais, a gente consegue tratar as lesões precursoras e, inclusive, tratar lesões microinvasivas, que é aquele câncer mais inicial que está nascendo agora, a gente tira apenas uma porção do colo do útero e a paciente pode ser curada. Em outros casos, precisa tirar o útero totalmente, né? Em casos mais avançados, inclusive, entrar com o advento de outras possibilidades terapêuticas. Então, eu estou falando de radioterapia, quimioterapia, né? Perguntaram também sobre os índices de cura, você já disse, e se há possibilidade de metástases para o câncer de colo do útero. Sim, há a possibilidade, né? Como qualquer outro câncer, ele pode ser sim muito agressivo, então é um câncer que depende desse estágio que a gente entra, consegue o diagnóstico. Então é aquilo que a gente falou.
Quanto antes, melhor, mas ele pode sim ser um câncer bem traiçoeiro, um câncer bem invasor com a questão das metástases, tá? E é o que o Júlio falou, a questão de tirar o útero nem sempre é necessária. Nos iniciais, mesmo invasivos, estando de frente de câncer, inclusive a gente até, dependendo dessa invasão, pode discutir com a paciente se ela tem desejo de gestar, e aí a gente poder ter um bom senso de não imediatamente tirar esse útero, né? Pode trabalhar com uma cirurgia que a gente faz um cone e avalia essas margens. Então, existem, para casos iniciais de câncer, possibilidades, às vezes, de nem precisar tirar o útero. E cada caso é um caso, nós precisamos fazer uma abordagem individualizada, considerando as particularidades daquela mulher. E a outra pergunta fala a respeito da queda de cabelo, que é tão comum entre as mulheres, esse medo, essa ansiedade, esse receio, quando se fala em tratamento de câncer. E sim, quando você precisa, nos casos mais avançados, entrar com medicação, com a quimioterapia, medicamento na veia, em alguns casos tem-se como efeito colateral a perda do cabelo, né? Mas é o que a gente está dizendo aqui, a gente esperaria que não precisasse chegar a esse ponto. E você disse, Bruno, sobre a possibilidade, inclusive, da manutenção da fertilidade da mulher. Isso para a gente é muito caro, é muito especial. Nós temos, inclusive, um depoimento de uma paciente, a Gisele, e a gente vai colocar para vocês darem uma olhadinha no depoimento muito bonito que a Gisele deu para a gente. No começo foi assim um choque, eu não tinha sintoma algum, anualmente eu fazia meus exames preventivos, né? Então foi um choque, mas né, a partir do início do segmento aqui, fui sempre muito bem atendida, né? Então foi assim, essencial para me tranquilizar no acompanhamento, no segmento. O medo de haver pensado que isso poderia ter evoluído para um câncer, né? Era uma lesão pré-cancerígena. Então, minha preocupação é que, de repente, tivesse já que ir para uma esterectomia. Se eu não tivesse feito ali esse exame preventivo, né, para prevenção e ter descoberto ali já no começo a lesão, né, isso poderia ter evoluído e se tornado algo mais grave, né? Porque aqui, ó, se você considerar que aqui é o orifício interno do colo, na hora que você colocar o DIU, ele fica geralmente encostado. Hoje em dia eu sou mãe, né? Uma bebê de 3 meses e ter pensado que eu poderia talvez não ter ela hoje em dia se eu não tivesse feito o diagnóstico precoce através do exame do Papa Nicolau. É importantíssimo o exame, né? Tem mulheres que às vezes têm um pouco de receio de fazer o exame. A Helena hoje em dia, para mim, ela mudou, assim, me deu um 360 na vida, né? Mudou bastante coisa, então, assim, ela é uma visão de esperança, de que eu venci ali toda aquela etapa, né? E tenho ela hoje, mesmo que, né, não esteja sentindo nenhum sintoma, que realmente busquem o exame Papa Nicolau, os preventivos anualmente, para se fazer um diagnóstico precoce e evitar complicações. Mulher, lembre-se, prevenção é o ano todo. É emocionante, né? E resume bem o que a gente procura quando a gente está aqui a todo momento estimulando, enfatizando e valorizando a importância de se fazer a prevenção, porque esse é um depoimento, mas é um depoimento que poderia ser de centenas de outras mulheres que foram beneficiadas pela prevenção, né? E talvez não seja para todas as mulheres, mas para a Gisele, o quão valioso e importante foi a maternidade para ela, né? E a gente poder proporcionar isso passa realmente pela questão da prevenção. E aí também perguntaram para a gente, Bruno, já encaminhando agora para o nosso encerramento, como fazer os exames no Hospital de Amor, como fazer a prevenção pelo Hospital de Amor. Hoje nós temos inúmeras unidades que versam e se dedicam à prevenção do câncer, espalhadas aí por 27 localidades, inclusive com unidades móveis que fazem a coleta do exame citopatológico, do preventivo do exame de Papa Nicolau. E é muito simples, na verdade, para realizar os exames, você precisa estar na faixa etária
que habitualmente é dos 25 aos 64 anos, levar os seus documentos pessoais, comprovante de residência e estar no período de repetição. Claro que se você fez um exame muito recentemente, você não precisa repeti-lo, mas se você se enquadra nessa característica, 25 a 64 anos, já teve o início da atividade sexual, procure ou uma unidade do Hospital de Amor, ou mesmo uma unidade básica de saúde perto da sua residência para a realização dos exames. Bruno, nós estamos encaminhando agora para o encerramento. Gostaria de agradecer enormemente a sua presença. Para mim foi um prazer e uma felicidade ter você aqui e que seja o primeiro Março Lilás de muitos outros que virão, e daqui a pouco a gente vai conseguir inclusive trazer indicadores mais favoráveis do câncer de colo do útero para as mulheres brasileiras. Com certeza, eu que agradeço e aproveitar para parabenizar todo o seu trabalho com esse Março Lilás, para a gente ir para essa conscientização no ano que a gente está mudando o paradigma da prevenção no Brasil. E, assim, é prazerosíssimo estar trabalhando nesse hospital que proporciona essa descentralização da prevenção do câncer de colo uterino, tá? E saber que na nossa região, depois que o hospital instituiu o nosso programa de rastreio organizado, a gente teve uma excelente melhora nos índices, ou seja, a diminuição do diagnóstico de cânceres avançados e o aumento do diagnóstico das lesões precursoras, e com isso a gente poder prevenir e ter histórias tão bonitas como a da Gisele. Eu queria passar para você aqui em mãos um presente da equipe do Hospital de Amor. Tem uma camiseta, depois tem que vestir, tá? Não é só para ganhar, não. Mas depois, para divulgar realmente essa mensagem aí nas suas redes sociais e também com seu grupo social. Com certeza. Então, muito obrigado. E nós, então, estamos encaminhando para o encerramento. Também agradeço pela sua audiência, por todos esses episódios que nós desenvolvemos e levamos a você com o intuito de informar e mobilizar toda a sociedade brasileira em prol da prevenção do câncer do colo do útero. Nos ajude a divulgar esse conteúdo produzido com muito carinho, visando sempre levar esse conhecimento a todos vocês. Siga as redes sociais do Hospital de Amor e acompanhe o nosso trabalho. Compartilhe o nosso conteúdo e também doe para o Hospital de Amor. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Um grande abraço. Hospital de Amor apresentou Previcast, a prevenção salvando vidas.